Senhoras e senhores, peço a sua colaboração. Por favor, desliguem seus celulares e bips. As portas de emergência estão localizadas ao lado da tela. Mas aviso, todas as saídas estarão bloqueadas durante esta sessão. Preparem-se para uma viagem no tempo com o cara de pau mais querido da década de 60 e entreguem-se às heranças do humor inteligente de Dom José Cavaca. Divirtam-se. Tira a aliança, Cavaca, pirata não é casado. No barco onde eu nasci, nem sonhava em ser pirata. Cursava geografia, tinha medo de barata. Sentado ao pé da avó, eu recortava caveirinhas. Dom José Cavaca sumiu. Em vão procurarmos por ele. Em vão atrasarmos os nossos trabalhos tentando localizá-lo, deixando um linotipista à sua disposição, aguardando notícias do gaiato. Inútil também foi a tentativa que fizemos com a Rádio Patrulha e o Pronto Socorro. Perdidos igualmente os apelos que lançamos ao Galeão e a viagem que fizemos ao Bananal do Tinguá. Nada conseguimos. Nenhuma palavra, nenhuma pista, nenhum vestígio. Por isso, hoje não tem bate-bola. Todas as fontes de informações a que poderíamos e deveríamos recorrer estão esgotadas. E nada, absolutamente nada, podemos informar. A que mais sabia, a que melhores informações nos prestou, disse apenas que ontem, por volta das 23 horas, Dom José fora visto no aeroporto internacional do Galeão, procurando fugir aos repórteres que esperavam a vinha. Daí a necessidade deste apelo e deste anúncio, dirigidos particularmente aos detetives da cidade. Por favor, descubram e entreguem-nos, ainda hoje, se possível, Dom José Cavaca. Vivo, é claro. Para mim, o sumiço do cara é coisa da senhora Ava Gardner. Só pode ser. O Cavaca foi uma das minhas grandes inspirações. Acho que essa herança ele deixou para todo mundo que faz texto de humor. Dom José Cavaca é um criador absolutamente inovador, um dos mais importantes humoristas de texto que o Brasil já teve. Precursor de coisas muito modernas que se faz hoje na televisão brasileira, como essas pegadinhas que tem em todos os canais. Isso nada mais é que o que ele fazia a câmera indiscreta. Acho que Dom José Cavaca está, juntamente com Barão de Itararé, Milor Fernandes, Fortuna, e Ivan Lessa e Luiz Fernando Veríssimo, está na galeria dos maiores redatores de humor do país. Acho que ele é uma influência e um exemplo e um criador brilhante. Ele já antevia o que seria a moda, já antevia todas essas questões e, inclusive, digamos que foi o primeiro comunista humorista da história. Ele tem uma frase belíssima no seu livro, que eu repito, é uma das que eu mais gosto, de Um Riso em Decúbito. A professora pediu ao menino pobre que trouxesse lápis de cor, mas não disse a cor. E eu acho isso de uma profundidade tão grande. É uma pessoa que eu acho que vai ficar para a história, pelo que ele fez, pelo que ele foi e pelo que ele sempre será. Eu conheci Dom José Cavaca, nosso querido Cavaca, no final dos anos 50, início dos 60. Convivemos sempre à noite, porque nós frequentávamos um restaurante no Leme, que era o restaurante de artistas, e eu era admirador dele, do que ele escrevia na imprensa do Rio de Janeiro. Independente do trabalho dele como jornalista, do seu humor cáustico, do seu lado extremamente romântico, afetivo, ele tinha um lado que nós descobrimos
ao trabalharmos numa pequena participação no filme Pluft, o Fantasminha, de Maria Clara Machado, que o diretor reuniu muitos amigos dele e todos nós fizemos uma pequena participação numa cena da taberna. E ali o Cavaca participou também, como eu e várias outras pessoas participamos. E aí eu o convidei para fazer um programa que eu tinha na TV Continental e ele teve uma participação muito singela, que ele fazia um acendedor de lampiões, coisa que ele jamais esqueceu e sempre que nós nos víamos, eu perguntava como vai o meu acendedor de lampiões, ele sorria alegremente e era num clima de grande afetividade. Eu musicava os programas Times Square, My Show, e ele participava de vários desses programas. Agora, é uma figura interessantíssima dos anos 60, dos anos, até um pouquinho antes, 50, 60 e tal, porque ele era um humorista especial. Ele escrevia, ele interpretava, e era um humorista que era muito bem-humorado no palco e também fora do palco. Era também um homem da noite. Eu conheci o Cavaca sob diversos aspectos. Isso é muito bom que o público conheça. O humor dele era um humor fino, um humor leve. Ele fez bons papéis, depois na TV Globo também. Era um cara sensacional. E esse Dom José Cavaca, que está vindo ao público novamente, é uma recordação muito bonita, inclusive do Rio de Janeiro mais bonito, de uma noite do Rio de Janeiro mais bonita, mais agradável, mais poética e mais engraçada. Bom, eu vim tomar conhecimento do José Cavaca quando eu era criança, né? Ele ainda estava vivo e fazia umas aparições na televisão. Eu me lembro do Câmera Indiscreta, né? Tinha um negócio assim muito engraçado, porque ele ficava na rua como um mendigo com uma caixa registradora, né? E as pessoas davam esmola e ele dava um recibo para concorrer no Talão Vale 1 Milhão. Outra coisa que eu me lembro que eu achei engraçadíssimo era que ele tinha um programa, não me lembro bem assim como é que era, mas ele fazia propaganda de produtos de beleza masculinos, batom roxo para homens, e assim produtos de beleza para homens. Eu achava aquilo ali tão engraçado, eu morria de rir. Eu acho que foi de uma importância tão grande para mim, porque ele mostrou assim que se podia transgredir os limites do humor, porque até então o que tinha na televisão era aquele mesmo rame-rame de sempre, de repente aparece um maluco fazendo umas coisas muito loucas, assim. Eu fiquei muito triste quando de repente veio a notícia de que ele tinha morrido, assim, o mundo acabou para mim naquele dia. Eu trabalhei com ele na peça O Mambembe, foi onde eu conheci. Acho que foi a primeira experiência dele em teatro, não tenho certeza se foi a primeira, mas pelo menos uma das primeiras deve ter sido. Agora, o que lembro de um colega engraçadíssimo, falante, brilhante, e às vezes, devido ao papel que ele fazia, ficava num canto, taciturno, quieto, se concentrando, e a gente achava muita graça. Olha lá, coitado, olha lá como ele tem que ficar, porque a peça era muito brilhante. Nós fazíamos um Mambembe, e olha, ele deu muita sorte, porque dificilmente um ator pode estrear numa peça do sucesso brutal que foi. Porque, primeiro, há anos e anos e anos e anos e anos que não tinha uma companhia brasileira de teatro, não trabalhava no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Quando o Cavaca morreu, eu tinha 9 anos, mas ele era um cara tão, assim, a presença dele foi muito forte na minha vida. Ele me pegava, me levava no colégio com aquela lambreta dele, e a gente saía, nós passeávamos pela praia, íamos para aquele bar na Montenegro,
Garota de Ipanema. Íamos para o Garota de Ipanema, ficava lá afilando sorvete, ele batendo papo com os amigos. Meu pai foi uma figura assim engraçadíssima, maravilhosa e que é uma eterna saudade. O Dom José Cavaca, nós não trabalhamos juntos, infelizmente nunca, porque ele escrevia para a Tribuna da Imprensa, acho que era Bate-Bola o nome da sessão dele, e nós nos encontrávamos de noite na Fiorentina, nos restaurantes, nas boates, por onde se andava naquela época. E o Cavaca era o nosso orgulho carioca, porque os paulistas esfregavam na nossa cara o Arapuã, que era um cronista, humorista também, como o Cavaca, que fazia pílulas. E nós tínhamos o Cavaca para esfregar na cara deles, porque o cara era laica, era pau. Me lembro do Cavaca indo como jornalista numa excursão da Portuguesa Carioca, a Cortina de Ferro. Ele me contou que tinha um diretor da delegação que defendia a tese de que português falado e explicado, todo mundo entende. E numa entrevista na Tchecoslováquia, o locutor falou, cortou para ele disse, o nosso jogador Joe não vai atuar porque está contundido a beça. Beça é gíria. E o Cavaca morria de rir com isso, que é de fato muito engraçado. O cara defendia essa tese. Eu acho que a única piada de mau gosto do Cavaca foi ter morrido muito novo. Dá pra ver? Acabou ou tem mais?